Boa noite. O tema é promessa é garantia? É sobre a Sirá Beit do Dvar Malchut. Estamos na semana de 9 a 15 de maio de 2021, 27 de Ara, 4 de Sivan, 5781. Parashat Bamidbar, e estamos na série sobre Mashiach. A resposta é sim. A promessa, como a gente vai ver, é uma garantia. Estamos com a promessa de que Mashiach vai chegar, como está na Torá e como é parte das mitzvot. A gente vai ver na Sirá do Rebbe. A Sirá do Rebbe, que está no Dvar Malchut, Sirá Beit, que é do Luktei Sirot, Parashat Shoftim, fala sobre a promessa sobre Mashiach, que ela é eterna. Ela é garantida, como está aqui em cima, ela é eterna e é para já. É baseado no Rambam, nas leis sobre Melachim, do Mishneh Torah, Yad HaChazaká, do Rambam, como está aqui desenhado. E eu vou trazer um paralelo, que não está nessa Sirá, está na Sirá de 28 de Ar, de Nun Aleph, que é mais ou menos nessa época agora, Parashat Bamidbar, antes de Shavuot, é o dia Koach Yar, que é exatamente um mês depois do famoso Koach Nissan, e que o Rebbe deu uma chacoalhada, uma sacudida no mundo inteiro para trazer Mashiach, mais ainda do que ele estava fazendo já há vários anos, desde o começo da Nesiut, na verdade. Foi em Tavshin Nun Aleph. Nun Aleph tem muito a ver com o nosso ano, que é o Pei Aleph, porque Nun Aleph o Rebbe falou que era Niflaot Areino, maravilhas serão mostradas, e o nosso é Pei Aleph, pela Ot Areino também, as maravilhas estão mostradas, como foram mostradas na saída do Egito, que a gente possa estar agora já com essas maravilhas e saindo da Galut final para a Geulah Shleimah. E tem uma Haftarah, que o Rebbe traz aqui, e é o tema dessa Sirá Beit agora, uma promessa de Hashem sobre a chegada do Mashiach, e justamente aqui, nessa parte sublinhada da Sirá do Rebbe, que foi justamente nessa época, Parashat Bamidbar, antes de Shavuot, o Rebbe fala que foi falado várias vezes que essa geração, a nossa geração, é a geração final do exílio e a geração primeira da Geulah, da redenção completa, verdadeira, completa, através de Mashiach Tzidkeinu. Então a gente vai ver que isso tem muito a ver com o tema que a gente está falando agora, sobre promessa, e promessa de um profeta como o Rebbe, que se cumpre, que ela é eterna, que não tem como voltar atrás e deixar de se cumprir. Isso está baseado, o Rebbe faz um estudo bem envolvido sobre os últimos 2 capítulos do Rambam, de todos os livros, dos 14 livros da Yad HaChazaká, do Mishneh Torah, que resume todo o Talmud, toda a Torá oral. No livro dos Reis, que é esse último livro, no capítulo 11, que é o penúltimo capítulo, o Rambam traz 2 leis, e em cada lei ele traz provas sobre Mashiach. E está ligado com essa ideia de que é uma promessa de Hashem e ela é eterna. Então, a primeira lei traz uma primeira prova, que Hashem, está escrito na Torá, em Devarim, Parashat Nisavim, e Hashem retornará teus remanescentes. Essa é a primeira prova. Depois, na mesma lei, tem uma segunda prova, em que Bilam profetizou sobre os 2 Meshichim, como está escrito na Torá, em Bamidbar. Eu o vejo, mas não agora. O Rambam explica que esse é David. E eu o percebo, mas não no futuro próximo. Esse é o rei Mashiach. Na verdade, o Rambam traz 4 versículos dessa parashá para mostrar e comprovar essa segunda prova de que foi profetizado por Bilam na Torá sobre o Mashiach. Depois ele traz uma segunda lei, nesse capítulo 11, com uma terceira prova separada, onde está escrito que, e também nas cidades de refúgio, isso o Rambam traz o texto, e traz o texto de Parashat Devarim, e quando Hashem expandir tuas fronteiras, que é Parashat Shoftim, no livro Devarim, que
está falando sobre as cidades de refúgios, que vão ser construídos mais 3 Arei Miklat. Então, vamos ver como que a promessa é garantida. Essa promessa de que Mashiach vai chegar baseado nesses três provas do Rambam em 2 leis separadas, como a gente já viu. Trouxe aqui como referência. Aqui está o Dvar Mahut original, Siman Beit, fala sobre Nisrut Avtachat HaGeulah. A gente fala primeiro sobre esse trecho que está sublinhado. Na Torá, como a gente vê aqui no começo, tem a promessa que Hashem vai nos redimir e nos juntar, etc. Essa é a primeira prova, baseado em Parashat Nitzavim. Depois fala o Rambam, a segunda prova, na Parashat Bilam, fala sobre os 2 Meshirim. Isso está no Rambam, nas leis sobre os reis, capítulo 11. Essa é a primeira lei, como a gente falou. E a gente, na verdade, vê isso todo dia em Shaharit, Birkat HaShachar. Está escrito que Veshav Hashem Elokecha. Isso está escrito no Parashat Nitzavim. A gente lê todo dia essa profecia aqui de que Hashem vai nos juntar novamente, os prisioneiros, os remanescentes em Zion, em Israel. Na lei seguinte, que é a terceira prova, o Rambam traz a prova das cidades de refúgios, que Hashem acrescentará mais 3 cidades de refúgio, que não aconteceu antes e não foi à toa. Não foi para toa que Hashem ordena as mitzvot. Então surge uma primeira pergunta nessa Sirá do Rebbe: para que mais uma prova? Não bastam as 2 primeiras provas que fala que Hashem vai tornar os seus remanescentes e que Bilam profetizou sobre o Mashiach, como está aqui sublinhado em verde, aqui em cima. A gente pode entender a necessidade das 2 primeiras provas, ok. Por quê? A atenção do Rambam aqui é reforçar a fé no Rei Mashiach, que está na segunda prova, além do geral da fé na redenção, do modo que for, que está na primeira prova. Então, precisamos dessas 2 provas. Além disso, a advertência justamente sobre quem não acredita no Mashiach, que está na segunda prova, vai além de não acreditar na Torá e nos profetas. Porque aqui é específica sobre o Rei Mashiach. E isso não tinha a primeira prova, só no Bilam, que está na segunda prova. Então a gente entende aqui porque essas são as primeiras provas. Mas volta a pergunta, que não foi explicada ainda, por que essa terceira prova na segunda lei. O Rambam não se conectou com a segunda prova da profecia do Bilam e colocou apenas como segunda prova. Isso é uma questão interessante, porque seu objetivo não é apenas ter provas da Torá escrita sobre a chegada do Mashiach, mas provar que não acredita, que quem não acredita no Mashiach vai contra a Torá, como está na primeira prova. Depois disso, o Rambam fala que a Torá testemunhou claramente sobre isso, e não foi, isso na verdade o Rebbe está explicando, não foi interpretação ou mesmo profecia, que seria ou a Torá oral, que também é heresia não acreditar na profecia e na Torá oral, mesmo numa metáfora. Mas está claro que acontecerá a redenção e a união dos exilados por essas 2 primeiras provas. Então, mais uma vez a pergunta: por que escreveu uma lei separada, que é essa terceira prova, falando sobre as cidades de refúgio, que estão ligadas com o mitzvah, a chegada do Mashiach? Vamos ver na sequência da Sirá. O Rebbe traz que pode-se dizer então que essa terceira prova das cidades de refúgio tem uma inovação fundamental com relação às 2 primeiras provas, e por isso que ela foi acrescentada. O assunto de chegada do Mashiach se torna uma das condições para a mitzvah da Torá, que é Arei Miklat, cidade de refúgio, é uma das mitzvot da Torá. Então, na primeira fala sobre a redenção em geral, sem especificar que vai vir através do Mashiach. Na segunda, traz os 2 Meshirim e fala que vai ser a redenção através de Mashiach, do Rei Mashiach. E na terceira, coloca a inovação de que Mashiach está ligado com uma mitzvah da Torá, como Arei Miklat, cidade de refúgio, que não foram dadas à toa e não tiveram ainda essas novas 3, que vão ser quando Mashiach chegar.
Mesmo que o assunto da redenção seja claro na Torá, como foi na primeira prova, e o Rambam enumerou a fé nela, além de estar na Torá. O Rambam enumera os 13 princípios de fé do judeu, e 2 deles estão ligados com Mashiach. É um dos princípios e fundamentos da Torá. Só que, de qualquer modo, só por ser um princípio na Torá, não está nas mitzvot da Torá, pois não tem um mandamento específico para acreditar na redenção. Mas quando tem, por isso que a terceira prova, na segunda lei, uma mitzvah como cidades de refúgio, que serão construídas, anexadas mais 3, e isso vai ser quando chegar Mashiach, faz parte de uma mitzvah da Torá, a chegada do Mashiach, poder cumprir essas novas 3 cidades de refúgio. Então, consequentemente, quem não acredita nisso, na chegada do Mashiach, está indo contra toda a Torá. Isso já com a primeira e a segunda prova. Mas com a terceira prova, sobre as cidades de refúgio, a redenção se torna ainda mais um dos detalhes de uma mitzvah da Torá. Então, para ter uma força de um assunto de mitzvah. Uma mitzvah não muda. Uma mitzvah não aumenta nem diminui. Não pode nem aumentar nem diminuir uma mitzvah. Né? Como colocar 5 parshiot no tefilin, ou como diminuir um dos fios do tzitzit, etc. Isso não pode nem aumentar nem diminuir, porque é uma mitzvah, ela é eterna. Então, essa promessa é realmente uma dívida, como eu falei, é uma garantia, e ela é eterna, porque está ligada a uma mitzvah, e a mitzvah é eterna, ela não muda. Mais ainda, comprovada, porque Hashem não mandou à toa por nada essa mitzvah, principalmente essa do Zarei Miklat, que ainda vai acontecer somente quando o Mashiach chegar. A gente vê uma coisa interessante no título que foi dado para essa Sihá, Nisrut Avtachat Ageulah, a eternidade da promessa da redenção. E a gente vai ver agora, o Rebbe faz uma análise muito interessante, profunda, mais rápida, sobre diversos níveis de eternidade. E a gente vai ver, já antecipando, sem suspense e surpresa, que a eternidade da promessa da redenção, da Geulah, da chegada do Mashiach, é o nível mais elevado, mais rigoroso, mais completo de eternidade, que não pode ser mudada. É uma garantia eterna, dívida, que vai se cumprir inteiramente, se Deus quiser, em breve. A gente vai ver, num primeiro nível de eternidade, as promessas que Hashem faz através de profetas. Tem casos especiais nos quais podem ter mudança. Então, elas não têm essa eternidade consolidada, íntegra. Por exemplo, algo ruim nos favorece isso, porque algo ruim que foi prometido, profetizado, pode ser anulado, porque Hashem era Rapayim Varachesed, ele é lento para a ira e de imensa bondade. Então, ele pode se arrepender de uma coisa negativa que ele profetizou através de profetas, ele prometeu e anunciou através de profetas, ou porque o povo pode fazer tshuva, ou cada pessoa, e ser perdoado, então não vai acontecer mais aquela profecia de uma coisa ruim. Então, não é tão profundo, arraigada essa eternidade de uma promessa, porque pode nos favorecer ela deixar de ser cumprida quando é um caso negativo. Além do que, mesmo quando a promessa, a profecia é uma coisa boa, mas que ela fica só entre Hashem e o profeta, e ela pode não se cumprir, porque não foi materializada nas palavras do profeta, e não vai se cumprir porque as pessoas pecaram. Então, ao contrário, uma coisa boa que não se cumpre, embora tenha uma garantia que tudo que é bom Hashem vai cumprir, mas só depois que se materializa na profecia do profeta. Enquanto está só entre Hashem e o profeta, mesmo uma coisa boa pode não acontecer se a pessoa fizer um pecado e acarreta que não vai merecer aquela boa profecia. Então, quando a promessa é de um profeta, essa promessa não tem essa garantia e eternidade, porque na sua essência, não é porque na sua essência não tem como mudar, mas é porque Hashem quis assim para que a gente possa testar, para saber se é um profeta de verdade. Porque se não for um profeta de verdade, tem que não se cumprir aquilo que está na profecia, porque não é um profeta de verdade. Então não é que na essência ela não pode mudar. Ela não muda, ou muda de acordo com o profeta, se ele é de verdade ou não. Então a gente vê já graus menores de eternidade e de garantia
e de dívida de uma promessa. Mas não é o caso, como a gente vai ver em seguida, com a promessa de que Mashiach, a redenção, virão, se Deus quiser, logo em nossos dias. Amém. Agora já. A Torá é eterna porque está acima do conceito de mudança. Então a gente vai ver um novo nível de eternidade, que é o da Torá. Então não é só uma promessa de um profeta, que é um nível grande, mas é maior ainda, porque a Torá está acima do conceito de mudança. Então é impossível mudar o que está na Torá. Assim como Hashem, Loshaniti, como Hashem fala, Hashem não muda, a Torá é sabedoria de Hashem e também não muda, é eterna num grau acima do que pode mudar. Agora a gente vê que a promessa da redenção, como a gente viu nas leis que estão na prova do Rambam, por profecia para algo bom, não se anula, mesmo que tenha algum pecado, porque foi materializado através do profeta. O Rambam fala que a Torá garantiu que no final do exílio, que a gente está agora já, Israel fará techuvá. Então, não tem mais como, mesmo que acontecesse um pecado, porque o Rambam garante que a gente vai techuvá, então vai ser totalmente redimido, porque vai estar limpo, né? Ficha limpa completa para Israel, quando for no final do exílio, que agora a gente vai techuvá. Então não tem como garam het, não tem como o pecado atrapalhar, porque não vai acontecer isso. Além de que, quando a profecia é boa, não se anula. Mais uma coisa, a promessa está restrita aos parâmetros da profecia. Por isso que a promessa dentro de uma mitzvah da Torá, que é essa terceira prova, que associa a chegada do Mashiach, a promessa de que vai chegar Mashiach, a uma mitzvah da Torá, tem uma eternidade garantida, porque ela está num nível acima de qualquer mudança ou tipo de anulação, que é esse grau máximo de eternidade. Não é só restrita a uma profecia e nem mesmo a Torá, como a gente vai ver mais em seguida. Mesmo assim, tem espaço para uma nova pergunta. O princípio geral da eternidade da Torá vale para todas as suas partes, especialmente no Humash, que são os 5 livros de Moshe, como é reforçado pelo Rambam, e a redenção já está garantida no Humash. Como a gente viu, tanto em Dvarim, que Hashem fala, Vishav et Shavutecha, que Hashem vai trazer de volta os remanescentes do povo, e a profecia de Bilam também está na Torá. Então, o que se ganha se tornando parte da mitzvah Torá também? Já tem uma garantia da redenção no Humash, como a gente falou, é eterno, comprovado pelo próprio Rambam. Então, uma resposta aqui tem uma diferença fundamental entre a eternidade da mitzvah Torá, que é essa terceira prova, que é o nível mais elevado, como a gente falou, e de todas as demais partes da Torá escrita. Pode ser que a eternidade se cumpra na parte da Torá escrita, somente no campo espiritual. Então ela vai se cumprir, mas pode ser que seja só no campo espiritual. Enquanto que na mitzvah é a eternidade maior e absoluta, porque tem que se cumprir de forma material também. Então, no campo espiritual, poderia não ser no sentido literal, simples, como é numa mitzvah. Agora a gente vai ver mais adiante como a promessa realmente é eterna, na continuação da Sirá. Nesse trecho, o Rebbe traz que as histórias da Torá são acontecimentos do passado. A Torá é eterna em todos os tempos, até antes dos tempos, mas as histórias que aconteceram, como Abraham indo para Israel, saindo de Haran, depois tendo fome em Israel, indo para o Egito, o nascimento de Isaac, a briga com Ismael, depois Jacob, sabe? Tudo já aconteceu e não vai acontecer materialmente novamente. Enquanto que as mitzvot são eternas, sem mudanças, sem reduções e sem acréscimos, materialmente na prática. Então, o nível de eternidade maior, como a gente falou, porque a Torá, embora seja eterna, ela pode estar em algumas questões e assuntos só no nível espiritual, a eternidade dela, né? Então, a gente continua recebendo a Torá todo dia, especialmente o Shavuot, especialmente também para Shatitró, Vayet Hanan, mas Matan Torá, como teve no Har Sinai, foi uma vez só materialmente. Então, tem um grau menor de eternidade, como as mitzvot, que são eternas, num nível mais elevado. Tem uma outra questão,
que o Rambam especifica que todo aquele que acrescenta ou tira detalhes das mitzvot, como elas são, é certamente e com certeza um perverso e um herege, porque está questionando justamente a eternidade da Torá. Então, o Rambam acrescenta uma gravidade por a promessa de Mashiach está ligada a uma mitzvah, como Arei Miklat, cidade de refúgio. Quem não acredita tem um rigor, uma gravidade maior, porque está indo contra a eternidade das mitzvot e se torna um perverso e um herege de verdade, com certeza. Porque está questionando justamente a eternidade da Torá no nível mais elevado que são das mitzvot, como a gente falou. Então, não é o mesmo nível com relação às histórias da Torá, como a gente falou, sobre Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, todas as tribos, etc. Sará, Rivka, Rachel, Leá, ou as promessas que Hashem escreveu na Torá, como Bilam, porque elas se cumprem na prática, mas depende das condições do modo em que foram definidos. Então não é o mesmo grau de eternidade, como a gente falou. A possibilidade de erros, falhas e pecados das pessoas podem atrapalhar. E isso vale até promessas de Hashem explícitas na Torá. Como exemplo, Bechalá, aconteceu isso. Foi interessante. Bechalá, na saída do Egito, na abertura do Mar Vermelho, quando tem o Asiashir, é falado, até passar o teu povo, Hashem, até passar o povo que compraste. Duas frases. Urashi interpreta que está falando, no primeiro, ligado à entrada em Israel, na época de Yoshua, que é esse até passar o teu povo, Hashem, e depois, segundo a época de Ezra, até que passe o povo que compraste. E os sábios falaram que os milagres que aconteceram na saída do Egito, na abertura do Mar Vermelho, se repetiriam na entrada de Yoshua e na entrada de Ezra. Mas os pecados atrapalharam. Então, os pecados não deixaram que na época de Ezra tivesse os mesmos milagres que tiveram na época do Yoshua, como estava intuído na Torá, como o Rashi explica. Mas você vê que mesmo uma interpretação de uma profecia de que na época de Ezra se entraria em Israel com milagres, não aconteceu porque, embora fosse uma promessa e está na Torá, os pecados atrapalharam e nesse caso era uma interpretação, então não estava claramente garantido que aconteceria desse modo. A gente vê então mais uma pergunta. Se está escrito na Torá antes de acontecer, como foi o caso do Asiashir, e não terá mudanças como não tem na Torá, como pode não ter se cumprido o que estava escrito? E a resposta, baseada no que eu já falei antes, é que deve ser que o nível de eternidade da Torá não se aplica ao modo como a estudamos, que é o caso desse comentário do Rashi, que está ligado também à entrada com a volta da Babilônia com Ezra. Então, tanto materialmente como espiritualmente, de todo modo, ou constantemente, etc., não necessariamente vai acontecer do modo como a gente estudou. Aí a gente vê, mais uma vez, o Rambam e o Rebbe confirmando que as histórias da Torá são acontecimentos do passado, enquanto que as mitzvot são eternas, sem mudanças. Então tem esse grau de eternidade em que não tem reduções, não tem acréscimos, e na prática vai se cumprir materialmente. E por isso a importância de ter essa terceira prova ligando com o Arei Miklat, que é a mitzvah da Torá. Vamos ver na sequência o que está na Sirá, já quase terminando, falar mais um pouco sobre a segunda lei, que essa terceira prova do Arei Miklat, e reforçando mais uma vez que a pergunta não foi totalmente respondida, porque tem a necessidade, essa terceira prova se bastam as duas primeiras. Então a gente vê que não é a intenção do Rambam só trazer mais uma prova da Torá, que está falando sobre o Rei Mashiach, como os Arei Miklat, mas ele quer acrescentar um assunto novo na gravidade de quem não acredita no Mashiach, que não é só um herege em relação à Torá de Moshe, porque a Torá testemunhou sobre ele, sobre Mashiach, como está em Mitzavim e em Balak, mas também diminui numa das mitzvot da Torá que a gente falou, tem uma gravidade, um rigor maior. Mesmo assim, ela pergunta o que isso acrescenta, que também diminui de uma mitzvah da Torá e se torna um herege completo em relação à Torá inteira. A resposta é que isso tem consequências na aplicação da lei. Se a pessoa é herege também em relação à mitzvah da Torá, como a gente viu estar associado à promessa de que Mashiach vai chegar.
Quem fala que não acredita na redenção, porque mesmo que tenha sido prometida, como está na Torá, pode ter tido uma mudança e foi anulada por causa de um pecado, etc. Então não dá para afirmar que a pessoa que não acredita que vai acontecer a redenção é um herege, porque no fundo ele acredita na promessa, tá na Torá, não tem como não acreditar, mas ele pode explicar que pode ter havido um arrependimento de Hashem e que a promessa então não foi cumprida, não foi eterna e válida para sempre. Então ele não é herege porque ele acredita na promessa. Ele só não acredita em que ela seja cumprida porque teve algum problema no meio do caminho. Mas, já que a redenção, como a gente viu pelo Rambam, a necessidade da terceira prova, é uma parte de definição numa mitzvah da Torá, com os arem likat, as de refúgio, então não pode ter nenhuma mudança, Haz Shalom, na promessa da Geulah, da redenção. Então, quem falar contra isso é sim um herege com relação a toda a Torá. Deixa eu ver então que tem um grau mais elevado de heresia para quem não acredita na promessa de Mashiach, que está ligada a uma mitzvah. A gente pode ver também mais uma segunda aplicação na lei, que poderia falar que quem não acredita na redenção é porque entende que não seja literal, que ela pode ser só espiritual, etc. Então não daria de novo para enquadrar e afirmar que esse é um herege contra a Torá do Moshe, porque mesmo que a Torá não pode deixar de ter o sentido literal, pshat, a pessoa acredita na promessa, mas acha que não é literal do jeito como está escrito. E não está realmente muito claro se não for num sentido literal, como a gente entendeu. Agora, quando a redenção é um detalhe, definição de uma mitzvah, como está na terceira prova da segunda lei do Rambam, que fala sobre arem miklat, então, se falar contra isso, certamente, com certeza, se torna um herege contra toda a Torá, como o Rambam explica, baseado nessa terceira lei. Terceira prova na terceira lei. Então a gente vai ver, concluindo, que Mashiach deve chegar já e que é uma garantia, uma promessa eterna, no grau mais profundo disso, baseado na segunda prova do profecia do Bilam, que tem mais um detalhe na linguagem do Rambam, que ele fala que quando, na segunda prova, que Bilam profetizou, Nivá Bilam, sobre os dois Meshichim, a intenção é trazer uma gravidade adicional para quem não acredita no Rei Mashiach, porque além de ser um herege contra a Torá de Moshe, também é um herege com relação à definição de profecia. A gente vai ver que profecia geralmente tem um grau menor de rigor do que o que está escrito na Torá, mas também tem um grau especial em relação à Torá para as profecias, porque a punição da Torá depende do tipo de transgressão, se ela é mais ou menos grave, então vai ser diferente qual é a relação da Torá dependendo do tipo de transgressão. Mas com relação à profecia, independente de qual tipo de transgressão ou do que a pessoa deixou de ouvir do profeta, não tem diferença sobre que assunto. Mesmo que seja simplesmente o profeta falou para ir para um lugar ou deixar ir para um lugar, quem não escuta é punido com a morte. Bidei Shamayim, vindo de Hashem. Então você vê que a profecia, nesse caso, tem rigor maior do que a Torá. Então, quando o Rambam fala essa segunda prova, ele está acrescentando um rigor especial para quem não acredita nessa promessa, baseado na profecia também. A profecia, definindo que a profecia, o Rebbe explica, é Hashem dando poder para um ser humano falar em seu nome. Então, portanto, quando a pessoa ouve um mandamento da boca de um profeta e não se importa, não importa qual conteúdo que ele não está acreditando ou não está aceitando, se a pessoa transgride, qualquer que seja o conteúdo da profecia, está se rebelando contra o rei, que deu o poder do ser humano ter a profecia. Isso, quando se rebela contra o rei, é punido com a morte, sem importar o assunto que a pessoa se rebelou. Então, a gente, na sequência, vê mais um assunto interessante que a gente percebe, então, que nas três provas, isso é um resumão, as três provas que o Rambam traz, nos ensina que o assunto da redenção, chegada do Mashiach, por meio do Rei Mashiach, foi falado e escrito em todas as partes da Torá escrita.
seja, como a gente falou nas histórias e promessas da Torá, como está explícito na Parashat Nitzavim, que a gente falou, Veshav, Hashem Alkera, Eshavuterra, seja nas profecias, como a gente viu no caso explícito na Parashat Bilam, ou nas mitzvot, como a gente viu explícito na mitzvah das cidades de refúgios, na terceira prova que o Rambam traz, na segunda alahá. Mais uma última pergunta, porque justamente a mitzvah, um detalhe das cidades de refúgio, porque Hashem colocou, associou cidade de refúgio com a vinda do Mashiach. A gente sabe a definição, cidade de refúgio é um lugar de proteção e defesa contra o vingador da pessoa, Goel Adam, da pessoa que morreu. E a pessoa que fez isso sem querer se protege na cidade de refúgio. Então, assim como tem o assunto do refúgio espacial, que era a cidade de refúgio, um lugar abrigado fisicamente, também tem o refúgio no tempo, que é o próprio tempo, onde não terá mais fome, nem guerra, nem inveja, nem rivalidade. É a profecia que o Rambam explica sobre a época de Mashiach. Nesse tempo, que não terá mais fome, guerra, etc., terá um refúgio de todos os assuntos indesejáveis do mundo. Não vai acontecer mais nada disso, a gente vai estar protegido do tempo do exílio, onde tinha todas essas coisas negativas, como guerra, fome, inveja, doença, etc. Israel se assentará confiante, todo mundo do povo, em sua terra, espiritualmente. Além disso, espiritualmente um refúgio do instinto para a coisa negativa, desse Arará, e a Torá é quem dá esse abrigo que cura as feridas da alma, e essa é a relação com a vinda do Rei Mashiach. Que a Torá será, mais uma vez, esse Aremiklat, essas novas 3 terras que Hashem prometeu e ao abençoar a Torá, então terminará o refúgio, se concluirá a salvação de todo Israel logo em nossos dias de verdade. Amém, amém, que seja agora já com Mashiach, Mashiach now, tudo de bom para todos nós, sobe Srotovot, Geolá, Amitit, Shleimah, Bekarov, Mamash, Amém, Ken Erason, agora, não com Mashiach. Tudo de bom. Shabbat Shalom.